Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Daremos continuidade ao comentário das lições bíblicas da editora Betel. Hoje fazendo a abordagem do tema da lição de número 2 do quarto trimestre. E o tema: não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. O meu objetivo ao fazer esse comentário é destacar a importância do primeiro mandamento e o valor da observação desse mandamento para a nossa relação com Deus e com os demais irmãos com quem nós convivemos. Há uma certa tendência na igreja de ignorar aquilo que está no Velho Testamento. Mas, ao analisar a palavra de Deus, podemos perceber que nada do que está escrito nela é ultrapassado ou pode deixar de lado e ignorado simplesmente. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que as Escrituras nos mostram, aquilo que as Escrituras nos falam, e atentar para cada detalhe que ela traz para que nós possamos viver por meio deles. Eu diria que os 10 mandamentos, mais do que uma lista de regras de conduta para o povo judeu, na verdade, eles constituem um maior conjunto de orientações sobre o relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu semelhante. Hoje nós faremos uma abordagem mais específica sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele simplesmente estabelece a base da nossa fé e da nossa relação e dedicação a Deus. Então, é algo relevante e que nós precisamos estar atentos. Esse mandamento revela também que há apenas um Deus verdadeiro, digno de toda adoração, e exige de nós uma resposta que se reflete não apenas no culto, mas em toda a nossa conduta, em todo o nosso modo de viver. Quando observamos aquilo que preceitua a palavra de Deus, devemos colocar a nossa vida integralmente para colocar isso em prática. Quando observamos aquilo que nos orienta a palavra de Deus, nós devemos não compartimentalizar a nossa prática daquilo que a Bíblia fala, mas colocar em prática definitivamente em todas as áreas das nossas vidas aquilo que ela ensina. A exclusividade da nossa adoração a Deus molda a nossa relação com Ele e molda também a nossa relação com quem nós convivemos. Isso demonstra a evidência do amor, da obediência e do serviço que nós prestamos a Deus. É algo mais do que simplesmente observar alguma coisa que a Bíblia diz. Eu queria destacar no começo dessa nossa fala de hoje o que é o primeiro mandamento, qual o significado dele, o que nós podemos entender desse mandamento que afirma em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Veja que para compreender o primeiro mandamento é importante, porque é com base nele que nós vamos desenvolver a vida espiritual saudável, crendo no único Deus a quem devemos servir e do modo como devemos servir. É importante você refletir que conhecer a palavra de Deus é relevante. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: olha, o meu povo está sendo destruído
porque lhe falta o conhecimento. Mas não é só isso o problema. Não é só essa consequência imediata e direta de ignorarmos a palavra de Deus e de não procurarmos conhecê-la com profundidade. Mas é pior do que isso, porque o profeta Oséias, ele afirma ao final desse texto o seguinte: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é muito mais grave do que simplesmente você ignorar um mandamento bíblico, você ignorar uma orientação que a palavra de Deus dá. Isso traz consequências indiretas para quase todos os seus relacionamentos e principalmente aqueles que estão mais próximos de você. Sem a compreensão de que há um só Deus, os demais mandamentos perdem o sentido. É sobre isso que nós precisamos entender. O primeiro mandamento é o fundamento que sustenta toda a nossa relação com Deus e toda a cadeia de orientação que Deus nos dá ao longo da sua palavra. Deus exige fidelidade sem deixar espaço, sem deixar chance para que a gente coloque qualquer coisa nesse lugar. Os pregadores costumam dizer, aliás, que dentro do ser humano há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E isso é verdade. E aqui está o começo desse preenchimento. Então veja que nossa fidelidade se reflete por meio da nossa dedicação completa a Deus. Conhecendo o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Colocando isso em prática, tudo aquilo que vamos fazer refletirá essa forma de encararmos a nossa relação com Deus. O conceito de Deus único lhe é central à fé bíblica. Deus, ele não divide sua glória com ninguém, exigindo que sua singularidade, aliás, seja reconhecida. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. É uma exigência de Deus que ele seja o único Deus adorado. Ele não permite que nada possa interferir na nossa relação com ele. Ele não permite que nada possa ocupar o lugar que é dele nas nossas vidas e na nossa relação com ele. Muitos dos nossos fracassos na vida como um todo têm relação direta com a nossa conduta diante de Deus e daquilo que ele exige. A humanidade caminha para o caos, como a gente ouve dizer. Como muitos dizem, a humanidade está caminhando para um caos. Esse caos ele é decorrente da nossa ignorância àquilo que as Escrituras dizem. Quando nós desobedecemos aquilo que a palavra do Senhor determina, nós entramos em rota de colisão com aquilo que é a vontade dele, e isto significa consequências desastrosas para o ser humano. A humanidade vive em conflitos constantes. A humanidade vive em crise existencial, moral, espiritual. E isso tudo tem uma relação muito direta com a nossa conduta em relação àquilo que a palavra de Deus determina. Adoração a Deus, exclusiva a Ele, é imposta no primeiro mandamento. E veja que é o mandamento, consequentemente, mais importante. A nossa adoração deve ser integralmente voltada para Deus.
Veja o que o próprio Senhor Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 4. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Note que, nesta passagem, não fica dúvida de como Deus quer a nossa relação com Ele. É uma relação total, é uma relação de dependência, é uma relação de dedicação, eu diria, exclusiva a Deus. Nossos corações devem estar sempre voltados na direção dele, daquilo que ele exige de nós, não permitindo que distrações ou outros deuses atraiam a nossa atenção. Veja o que o escritor aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Quando o homem desvia a sua atenção daquilo que Deus orienta, a tragédia na sua vida é quase inevitável. O caso de Esaú é um caso desses. Ele simplesmente ignorou aquilo que Deus havia determinado. Ele simplesmente largou de lado, sem a observação daquilo que ele deveria ter observado. E qual foi a consequência disso? Uma tragédia na sua vida. A sua vida acabou e ele foi prejudicado em todas as áreas da sua vida, exatamente por conta da sua conduta, eu diria, quase irresponsável de não observar aquilo que a palavra de Deus determinava. Ele não poderia ter cedido para Jacó, seu irmão, o direito da primogenitura, simplesmente porque ele estava cansado e com fome. Às vezes hoje a gente faz a mesma coisa. Às vezes hoje nós ignoramos aquilo que Deus exige de nós por coisas banais. Trocamos às vezes a nossa dedicação, o nosso culto sincero, a nossa conduta na presença de Deus, porque alguma coisa nos atrai. Um prato de lentilha, como que atraiu Esaú naquela ocasião. Nós precisamos refletir muito a respeito de como nós estamos lidando com a nossa relação com Deus. O caminho para Deus, ele é único, eu diria. Não há atalhos. Não há absolutamente como você deixar de percorrer a estrada que você precisa. E deve ser um ato voluntário nosso decidir viver de acordo com a vontade dele, rejeitando toda ou qualquer possibilidade que possa nos desviar da nossa relação íntima com Deus, da nossa conduta diária com Ele. Eu diria, irmãos, que às vezes somos tentados a esquecer aquilo que as Escrituras dizem. Somos tentados a esquecer que nós devemos adorar e servir ao único Deus. Muitas vezes nos esquecemos que a jornada para o encontro com Deus tem um caminho difícil, tem um caminho estreito, tem um caminho que ele é muito cansativo. As Escrituras dizem, Jesus falando no Sermão da Montanha, ele afirma: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A nossa conduta diante de Deus deve ser marcada pelo nosso desejo natural, racional, de adorá-lo, de servi-lo e de nos conduzirmos de acordo com a sua vontade. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz:
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que nós precisamos fazer. E na sequência, ele diz, não se conformando com o que o mundo quer. Sabe? Não aceitando aquilo que o mundo nos impõe. É isso que nós devemos fazer em relação a Deus. O amor a Deus deve ser total, com todo o nosso coração, nossa alma, nossas forças. Esse amor se traduz em ações de obediência, louvor e serviço. Amados, como está a nossa conduta diante de Deus? Eu diria até mesmo no serviço que nós prestamos a Deus no culto, nas nossas reuniões. Com quais propósitos vamos aos nossos cultos? Seja o culto de oração, uma escola bíblica dominical, ou o culto no domingo à noite. Qual é a nossa proposta quando vamos para o culto? O que nós queremos fazer quando vamos ao culto? Há na palavra de Deus exigências claras de como nós devemos viver para Deus e na nossa relação com Ele. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, Moisés diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o modelo, essa é a forma pela qual nós devemos servir de fato a Deus. De todo o coração, com toda a nossa intensidade, é isso que nós devemos fazer. Qual é a base disso? O primeiro mandamento. Então, por isso, é relevante que nós conheçamos, observemos e vivamos de acordo com os seus ensinamentos. Por ser quem Ele é, Deus nos leva a ter compromisso com Ele e respeitar sua presença. O cumprimento do primeiro mandamento evidencia isso. É dessa forma que devemos viver. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E nossa adoração deve ser nossa resposta ao seu poder, à sua majestade, reconhecendo que Ele está acima de tudo e de todos com quem nós nos relacionamos. É isso que nós precisamos observar. Viver na presença de Deus exige reverência contínua. Isso talvez seja algo que está faltando muito hoje na nossa conduta. Vamos prestar culto a Deus como quem vai fazer qualquer coisa. Vamos de qualquer jeito, nos apresentamos de qualquer jeito, não tem nenhum propósito claro de reverência, de respeito, de seriedade com aquele momento. Quantas vezes trocamos a nossa participação no culto por algo de só menos importância, sem observar que Deus nos exige que tudo aquilo que a gente faça esteja relacionado com a nossa adoração. Veja que essa exigência de reverência contínua envolve honrar a Deus em tudo que nós fazemos, conscientes de que Ele está sempre presente. Veja o que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, comer e beber aqui é uma metáfora para a totalidade de tudo que nós fazemos. Se você trabalha, se você descansa, se você viaja, se você passeia, se você brinca, tudo que nós fazemos deve estar enquadrado nesse
padrão de exigência de Deus aqui que Paulo nos mostra. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós devemos estar atentos para não substituir Deus por qualquer outra coisa nas nossas vidas. Veja o que Jesus disse no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Já partindo para a parte final desse vídeo, eu quero apenas dizer que nós podemos concluir que o primeiro mandamento não é apenas uma instrução entre tantas outras que a Bíblia tem, mas é o fundamento de nossa relação com Deus e com as demais pessoas. Ignorar o que esse mandamento determina, o que ele nos orienta, é você colocar todo o restante de sua conduta, quer com Deus, quer com as pessoas, sob o risco de você cometer falhas e falhas grosseiras. Então nós precisamos entender isso. Adorar a Deus exclusivamente significa viver completamente dedicado a Ele, obedecendo e servindo de todo o coração. O salmista expressa esse sentimento nas seguintes palavras do Salmo 120, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. A nossa conduta, a nossa maneira de servir a Deus deve ser algo que evidencie o nosso prazer, o nosso desejo de estar sempre mais e mais próximo, estar sempre mais e mais unido a Ele, e não simplesmente de saber que Ele é um Deus, de saber que Ele é superior. Deus é um Deus presente. Ele não é como os deístas proclamam, de que Deus criou tudo e largou tudo isto aqui à sua própria sorte. Não. Deus não é um Deus simplesmente transcendente, Ele é imanente também. Ele está conosco, Ele convive conosco. Embora Ele esteja habitando regiões, eu diria, inacessíveis, mas Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele está presente aqui. Ele se manifesta nas nossas dificuldades, nas nossas lutas particulares, nos nossos desejos muitas vezes. E Ele é tão bom que às vezes aquilo que a gente quer, mas que não nos será benéfico, Ele nem sequer permite que a gente tenha. Então é interessante que nós saibamos lidar com esse servir a Deus, e não apenas buscar recompensas, e não apenas buscar aquilo que poderia nos trazer algum tipo de benefício ou algum capricho nosso que nós queremos ter diante de Deus. Eu diria que o Espírito Santo é o agente dele aqui, que nos capacita a cumprir tudo o que a palavra de Deus determina, porque Ele está sempre nos orientando. Veja o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A concupiscência é uma propensão que cada um de nós tem de se afastar de Deus, de transgredir a vontade de Deus. Ser concupiscente é ter a propensão para o pecado. Isso é natural. O pecado, eu diria, após o Éden, ele se tornou genético. Não há como você se livrar dele. Não tem como você evitar as consequências, os males que o pecado traz para a sua vida.
como você pode, portanto, evitar esse dano que é terrível na sua vida, andando de acordo com a orientação que o Espírito Santo nos dá. É Ele quem nos orienta, é Ele que é o nosso amigo, nosso companheiro. Se está havendo alguma dificuldade na nossa relação com Deus, na nossa conduta diante de Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos aproximar mais desse amigo, desse companheiro que nos orienta, que é o Espírito Santo. Então, veja que onde vai nos levar a observância do primeiro mandamento? A uma vida de mais intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. E eu quero realmente encerrar esse vídeo de hoje falando sobre algumas aplicações que eu gostaria que você observasse a respeito desse assunto que nós comentamos. A primeira dessas aplicações é a seguinte: reconheça a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida, colocando-o em primeiro lugar em tudo. Aqui não pode ser apenas um discurso vazio. Aqui não pode ser apenas algo que você, como dizem, coloca da boca para fora. Se você diz que adora a Deus, que serve a Deus, então essa adoração e esse serviço deve ser evidenciado em todas as atitudes que você toma, tudo aquilo que você faz. Colocar Deus acima de todas as outras áreas das nossas vidas é nunca preteri-lo, é nunca deixá-lo de lado, é nunca aceitar que nada ocupe nas nossas vidas o lugar que é dele. É isso que significa você reconhecer a soberania de Deus. Ser soberano é ter predomínio, é poder fazer aquilo que Ele quer em qualquer área das nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. Vivemos uma vida hoje meio que muito largada, meio que de qualquer jeito. Fazemos as coisas sem atentar para aquilo que nós estamos fazendo e como devemos fazer. Então, reconheça a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida. E a segunda aplicação que eu queria colocar é: reflita sobre qualquer ídolo moderno que possa estar competindo com sua adoração a Deus. Tome a decisão de retirá-lo do lugar. Sabe, irmãos, idolatria é um pecado que sempre foi muito condenado por Deus. Uma das mais repetidas orientações ao povo de Deus ao longo da história é sobre o perigo da idolatria. E a idolatria é algo muito sutil. Nem sempre a idolatria de que a Bíblia fala está relacionada a uma divindade propriamente. A idolatria pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar que é de Deus na minha vida. Pode ser um bem material, pode ser pessoas, pode ser algo imaterial também. Depende de como você se relaciona com aquilo. Remover ídolos significa você adorar e servir exclusivamente a Deus. É você não ter nada entre você e Deus. Por isso, o primeiro mandamento afirma: não terás outros deuses, porque tudo aquilo que interpõe entre nós e Deus é um ídolo. É algo que vai impedir a nossa aproximação de Deus, como devemos de fato nos aproximar. A terceira aplicação que eu gostaria de falar é a seguinte:
Fortaleça sua dedicação a Deus, desenvolvendo o hábito de orar sempre e estudar as Escrituras. Nós precisamos fazer isso. Busque conhecer Deus, conhecer a sua palavra profundamente. Nós nunca chegaremos ao limite do conhecimento que podemos obter de Deus aqui. Nunca. O profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você nunca conhece Deus o suficiente. Você nunca está tão próximo de Deus quando você pode estar no momento seguinte. Então, a nossa jornada diante de Deus, a nossa observância daquilo que Deus nos orienta, precisa ser completa. E a quarta aplicação que eu quero colocar para você: reflita o caráter de Cristo, demonstrando amor, ajudando de modo expressivo aqueles que precisam de nós. Parece que isso não tem muita relação com a obediência a Deus, relacionado ao primeiro mandamento. Mas veja, 1 João capítulo 3, versículo 16. Note que eu estou falando 1 João e não o Evangelho de João. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amados, a vida cristã não pode ter egoísmo. Ela não pode ser centrada em nós mesmos. Ela precisa ser colocada a serviço, à disposição de Deus, naquilo que Ele quiser de nós. E por fim, uma quinta aplicação que eu gostaria de sugerir: comprometa-se a uma vida de obediência total a Deus, colocando em prática seus mandamentos no dia a dia. Olha o que Moisés disse aos judeus já no finalzinho do período da marcha pelo deserto, depois de 40 anos. Olha o que ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Essa passagem de Deuteronômio, como aqui capítulo 11, como aquela do capítulo 6, em que nós somos chamados a adorar a Deus acima de todas as coisas, nós podemos dar nome a essas duas passagens de Shema. Shema é uma expressão que, quando dita, exigia absoluta observação e cumprimento por parte daqueles que estavam ouvindo. Deus, ele exige de nós total obediência àquilo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Se esta vontade de Deus, se esta forma de Deus agir, nem sempre atender àquilo que nós precisamos ou queremos, isso não nos dá o direito de simplesmente ignorar. Precisamos, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter absolutamente nada acima de Deus nas nossas vidas. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Que o Senhor te abençoe.